Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essas aulas de espiritualidade, essa é a segunda, né? São aulas extras. Por quê? Porque o módulo de espiritualidade, nós já tivemos ele. Nós vimos o básico ali da fé cristã, da ascese, dos graus de oração, tudo isso a gente viu. Mas, como eu dizia na aula passada sobre espiritualidade, esse é um tema que a gente nunca para de ver. A gente vê ali as coisas básicas para a gente poder seguir o caminho da vida espiritual com uma certa segurança. Mas a gente sempre se depara com dificuldades, com problemas no caminho. Então, a gente sempre precisa estar ouvindo, estar estudando, revendo as coisas. Então, esse é o propósito de colocar essas aulas extras, né? E aí, o que a gente pode recapitular da aula passada? Eu lembro de ter falado um pouco do objetivo de nós estarmos falando de vida espiritual dentro desse curso do Officium Sapientes. Quer dizer, se o nosso objetivo, a nossa meta é a sabedoria, por que falar de espiritualidade, né? E aí tem todo um contexto que nós estamos falando de sabedoria, nós estamos almejando a sabedoria, não para adquirir um conhecimento egoísta, para a gente saber mais do que os outros, etc. Não. É para que sejamos instrumentos mais dóceis e mais eficazes nas mãos da divina providência para a restauração da igreja, da civilização cristã e para a salvação das almas. Esse é o ponto. Porque alcançando a sabedoria, se essa for a nossa vocação, nós seremos instrumentos mais úteis nas mãos da divina providência. Porque nós vamos poder atacar a raiz dos problemas que a gente enfrenta hoje e darmos primeiros passos na resolução de problemas que só serão resolvidos a longo prazo, que é o caso que eu estou falando aqui, da reconstrução da civilização cristã. Então, está tudo ligado com a ideia da aquisição da sabedoria. Só que nessa tarefa de reconstrução da civilização cristã, não basta apenas uma sabedoria filosófica. A gente falou isso nas aulas de espiritualidade, que é necessário uma vida espiritual profunda, porque foi justamente a vida espiritual, não foi a filosofia, que permitiu a construção da civilização cristã. Foram as virtudes cristãs, foi os mandamentos de Jesus, foi a vida espiritual profundíssima vivida pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, que foi a força motriz que gerou a civilização cristã, gerou a igreja e gerou a civilização cristã. Portanto, é uma tarefa impossível de ser cumprida, aquela de reconstruir a civilização cristã, se a gente não vive uma vida espiritual profunda. Então, tem mais importância a vida espiritual do que o estudo da filosofia, inclusive, né? Nós estamos falando aqui mais de filosofia porque esse é o propósito desse curso, né? A vida espiritual, eu imagino que cada um de vocês tem que buscar fontes, mosteiros, padres, pessoas virtuosas que vocês confiam, para buscar uma ajuda para crescer espiritualmente. Mas o propósito desse curso é preencher uma lacuna
um pedido do professor, né, de que a gente estudasse filosofia, de que construíssemos um caminho para a sabedoria com esse fim, com essa finalidade, de servir a Deus. Então essas duas coisas têm que andar muito juntas. E na medida do possível, eu vou falando aqui também de espiritualidade. Na medida que a gente vai entendendo algumas coisas, vai estudando, a gente vai atualizando alguns temas, certo? E aí, nós terminamos a aula passada falando da pedagogia de Jesus. Eu citei um pouco do trabalho do professor, né, de como ele é a nossa referência aqui, e de como ele, estudando, meditando profundamente, com o auxílio da graça, no Novo Testamento e na tradição da igreja, teve uma certa visão de princípios, de pontos fundamentais que Jesus usou no seu processo pedagógico com os apóstolos para conduzir os apóstolos de uma vida natural, né? Ou melhor ainda, uma vida de judeus praticantes que aqueles apóstolos levavam para uma vida de intimidade com Deus profunda, que nós chamamos na teologia de oração de simplicidade ou final da terceira morada de Santa Teresa. Essas coisas, esses termos básicos, a gente já falou no nosso módulo de espiritualidade. Então, a ideia seria a gente enxergar quais são esses pontos e falar um pouco deles. Eu acho que eu deixei um pouco de suspense na última aula, né? Que eu disse que são mais ou menos 5 pontos. E a ideia, então, é a gente ver eles hoje e ver como é que a gente trabalha eles. Tá. Nós podemos dividir a vida espiritual em etapas. A gente já sabe, a gente já tem certas referências para dividir, como diz Hugo de São Vítor, em 3 dias. O trabalho da vida espiritual do homem é dividido em 3 dias. O dia do temor, o dia da verdade e o dia do amor. Ou a vida espiritual é dividida em 7 moradas, né? Primeira até a 7ª. Ou em 9 graus de oração, ou em 3 vias, via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Ou, segundo a analogia que Ricardo de São Vítor faz com o tabernáculo, que guardava a Arca da Aliança no deserto. A gente tem o pátio externo, e a gente tem o território do santo, e lá dentro o santo dos santos. Então, tudo isso são maneiras, né, de dividirmos, de segmentarmos, de classificarmos as etapas da vida espiritual pelo qual o homem passa. Isso é importante? Sim, muito importante. Porque a gente tem uma noção do todo, tem uma noção do fim, do início e dos meios que a gente tem que adquirir em cada etapa para ir passando de uma etapa a outra. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Nos dias de hoje ela se faz mais difícil ainda, mas digamos que é o objetivo da nossa vida. É a meta da nossa vida enquanto indivíduos e também é um objetivo da nossa vida enquanto vocação no mundo de hoje, enquanto nós precisamos ser instrumentos de Deus para resolver os problemas do mundo de hoje. Mas uma outra maneira da gente dividir essas etapas é a gente fazer uma analogia com com as etapas pelas quais nós passamos no ensino escolar. Isso não sou eu quem faço, isso é o professor quem fez, né? Todo esse esquema que eu estou apontando aqui é trabalho e mérito do professor. Eu estou apenas expondo aqui e fazendo algumas meditações em cima disso. Então, ele faz a seguinte divisão. Ele diz assim, olha, a gente pode comparar a vida espiritual com a vida escolar. Na vida escolar, a gente tem o ensino fundamental, que são as bases, é o fundamento de tudo, né? É aquilo sem o qual você não consegue fazer mais nada depois. E ele compara esse ensino fundamental como a primeira morada de Santa Teresa, né?
na analogia com o Ricardo de São Vítor, seria o pátio externo, né? A primeira morada, o pátio externo, onde está ali o altar dos holocaustos, e a bacia para que o sacerdote purificasse as suas mãos. Então, nessa primeira etapa, que é de ensino fundamental, é quando a pessoa aprende a se tornar um católico praticante. Esse é o ponto. De fora do castelo, né? Zero vida espiritual, vida do mundo, vida da carne, vida dissipada, para você passar para a primeira morada e se consolidar ali, é uma vida de quem está procurando ou de quem já se tornou um católico praticante. Vencer essa primeira morada, vencer esse ensino fundamental, significa tornar-se um católico praticante. Ou seja, é uma pessoa que evita o pecado grave, que confessa com frequência, que comunga com frequência, que obedece os mandamentos, que conhece o catecismo, que reza, tem uma vida de oração diária. Então, a pessoa que já ordenou a sua vida para não pecar mortalmente, permanecer em estado de graça e cumprir o básico da religião, se tornar um católico praticante, certo? Bom, quando ela já tem isso, aí ela pode então passar para o próximo nível, que seria o ensino médio. Ela se graduou no ensino fundamental e agora ela vai para o ensino médio, que seria o equivalente ao santo, a entrada no tabernáculo, que basicamente corresponderia ali, talvez uma transição do pátio externo para o santo, uma segunda morada, e na permanência no santo de uma terceira morada. O que muda, né, de uma coisa para outra? Muda que, enquanto no ensino fundamental a pessoa era um católico praticante, mas o elemento central da vida dela não era a oração, não era a vida de comunhão com Deus. A pessoa tinha a vida dela, ela fazia suas coisas, ela tinha os seus dramas, e ela tinha um momento especial, importante na vida dela, uma parte integrante da vida dela, que é a vida espiritual, a vida de oração. Geralmente pessoas assim, no mundo de hoje, não conseguem ficar muito tempo em estado de graça, né? Ela é até um católico praticante, mas é uma pessoa que está sempre regredindo, voltando, regredindo, voltando, regredindo, voltando. Pode ser que há um tempo atrás fosse normal uma pessoa viver de maneira estável nesse ensino fundamental. Hoje, as pessoas que não estão almejando o ensino médio, elas geralmente não conseguem se graduar no ensino fundamental. Isso não acontece de maneira automática, né? Aí, quando ela entra no ensino médio, o que muda é que a oração começa a ser o elemento central da vida dela. Então, ela tem a vida dela familiar, ela tem a vida intelectual, ela tem os seus divertimentos, ela tem os seus compromissos, seu trabalho, mas o centro da vida dela, aquilo onde ela colocou o foco, é a, a vida espiritual, a vida de oração. Então ela quer Deus com todas as forças, né? Me ocorreu agora, uma analogia com as camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, que é algo que a gente pode estudar depois com mais calma e tentar ver correspondências entre o progresso da vida espiritual e o progresso da maturidade da consciência humana. Vocês lembram que o desenvolvimento das camadas da personalidade, ou seja, crescer em graus de personalidade, é crescer em maturidade humana. É desenvolver a consciência humana, a capacidade de perceber o funcionamento da vida real humana e se tornar maduro diante disso. Esse é o crescimento nos graus das camadas da personalidade. Quando a gente chega na oitava camada, é uma camada em que a gente percebe o quanto o mundo é vazio, é vão, o quanto as coisas da carne, as coisas que o mundo nos oferece, elas são completamente vazias
E o nosso coração, ele acaba se apontando para aquilo que é perene. Ele acaba querendo buscar aquilo que tem um fundamento, que tem valor perene. Então, isso parece muito com as pessoas que estão na terceira morada. Quer dizer, provavelmente haja uma relação entre aqueles que chegam realmente no ensino médio, aqueles que alcançaram uma morada dentro do santo, nós vamos ver o que que é isso, né? E aquelas pessoas maduras que já entenderam que o que está fora do santo não vale nada. Porque quem está nas camadas anteriores ainda dá um valor elevado para coisas, para situações que não são as situações mais elevadas, que são as coisas de Deus. Por exemplo, quem está na quarta camada dá um valor superestimado para os afetos, para o amor que recebe dos outros, para as relações afetivas. Quem está na quinta dá um valor muito grande para as próprias capacidades. A pessoa ela quer se testar, né? Ela dá um valor muito grande para a potência dela, porque ela é capaz de realizar. Pessoa de sexta camada, ela vai colocar superestimar a questão da produtividade, do que ela é capaz de produzir, de entregar. Na sétima camada, o papel social dela, o trabalho dela, o papel de marido, de mãe, etc. E é só na oitava camada em que tudo isso, tendo o seu devido lugar, seu devido valor, se rebaixa e a pessoa percebe então que na verdade ela não é nada disso, isso não é nada de importante, que o que importa é ela buscar algo de valor perene, né? Um sentido para a vida dela, para a individualidade dela. E na terceira morada me parece que há muito disso. Então a gente pode depois fazer uma analogia mais precisa, na medida que a gente vai estudando essas coisas, né? O fato é que se a oração se torna o centro da vida da pessoa no ensino médio, ela se forma no ensino médio e depois vai para o ensino superior. E no ensino superior, agora, a busca dela vai ser pela contemplação. Então aí a gente já está na vida mística. Quarta morada, quinta morada, né? E depois que ela alcança a contemplação, ela vai estudar ainda mais, vai para a pós-graduação, com o objetivo de chegar na sétima morada, que é a união perfeita com Cristo. Certo? Então vejam só. Você se matricula na escola, eu vou colocar aqui que é a escola de Jesus, né? Você se matriculou na escola de Cristo, no cristianismo. Nessa escola, o nosso objetivo é levar a pessoa até a plena união com Deus. Sétima morada. Pós-graduação. Para você chegar lá e se tornar um santo, você tem que passar pelas etapas anteriores. Então, você tem que passar pelo ensino fundamental, do primeiro ano até o nono ano. O ensino fundamental, o que que ele vai entregar para a gente? Nós vamos nos tornar católicos praticantes. Nota 10, pessoas piedosas, de oração, de missa, de comunhão, etc. Graduados no ensino fundamental, a gente vai para o ensino médio. No ensino médio, qual que é o nosso objetivo? É fazer com que a oração cresça tanto que ela se torne como que o ar que a gente respira. Que a presença de Jesus, que a gente tateava quando ia rezar, ela se torne mais constante durante o meu dia. É o que nós chamamos de oração de simplicidade. E através dessa oração, passar para me formar no ensino médio e entrar na graduação. Na graduação, qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Continuar estudando, progredindo, para alcançar a contemplação infusa. E depois, após graduação, passar da contemplação infusa para a união perfeita com Deus na sétima morada. Certo? Entenderam isso? A questão é a seguinte, que a etapa mais difícil que a gente tem é o ensino médio. Então, o ensino fundamental, na medida que a gente recebe conselhos de padres bons, que a gente escuta formações, que a gente conversa com pessoas, a gente lê bons livros, frequenta boas missas, etc., nós vamos conseguindo formar, né, passarmos por todo o ensino fundamental. A grande dificuldade está no ensino médio.
Jesus bem sabia disso ao ponto de todo o ensino médio foi conduzido, foi ensinado pelo próprio Cristo. Então, Jesus, ele escolheu como os seus 12 apóstolos, judeus que já tinham uma vivência do judaísmo. Ele não escolheu pecadores públicos, certo? Jesus amava a todos, ensinava a todos, mas no círculo dele, que ele escolheu para educar e ficar com eles todo dia, ele escolheu pessoas que já tinham uma prática religiosa. Então seria mais ou menos assim, se a gente pudesse transpor, fazer uma analogia com o cristianismo, né? A gente diria que Jesus, ele chama hoje para o ensino médio, para ficar mais próximo dele, né? Para ensinar o Novo Testamento, as pessoas que já vivem a lei do ensino fundamental. Quer dizer, quem já cumpre os mandamentos, quem já tem vida sacramental, quem já está realizando todas as coisas. Tanto é assim que quando o jovem rico chega para Jesus, ele pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Eu quero ir para o céu, eu quero a vida aqui de Deus. Aí Jesus fala: você tem que cumprir os mandamentos. Ou seja, você tem que se formar no ensino fundamental. Entra no ensino fundamental, vai estudando até se formar, que você vai ter o céu. Aí o jovem rico falou: mas eu já faço isso desde criança. Eu quero algo mais. Aí Jesus falou: ah, bom. Então, se você quer ser perfeito, ou seja, se você então quer mais, você quer entrar para o ensino médio e ir até os graus mais altos, então você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que vender tudo que você tem, dar aos pobres e depois me seguir. E você terá um tesouro no céu. E aí diz que ele ficou muito triste, foi embora porque possuía muitos bens. Quer dizer, não quis. Foi chamado a entrar no grupo de Jesus, mas não aceitou. Diferente daquele possesso que estava no cemitério, que gritava, arrebentava as correntes e se feria com cacos, né? Em que Jesus expulsou uma legião de demônios dele, e aí quando ele se vê liberto, ele pede para ir com Jesus. Ele fala: Jesus, eu posso ir com você? Deixa-me ficar contigo. E Jesus diz: não, você vai voltar e vai contar para todo mundo o que Deus fez por você. Então, por que Jesus não aceitou, não quis que ele entrasse no grupo? Porque ele ainda não estava preparado. Ele ainda deveria passar por todo o ensino fundamental. A pessoa que acabou de sair do mundo. Então, ele ainda deveria passar pelo ensino fundamental, certo? Para poder entrar nisso aí. E Delvar pergunta: nos dias de hoje, se o filho tiver uma boa catequese e ensino dos pais, fica mais fácil esse ensino médio? Fica. Em que sentido? Quando o ensino fundamental está muito bem sólido, muito bem concretizado, esse ensino fundamental, esse ensino médio, ele, os princípios, as atitudes, as matérias, digamos assim, do ensino médio que a gente tem que cumprir, vão ficar muito mais fáceis. Então, o fulano vai entrar no ensino médio, ele vai ver o que em matemática? Vai ver equação de segundo grau. Ah, mas ele já viu no ensino fundamental equação de primeiro grau, já viu frações, já viu as operações básicas da adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, ele já tem ali o beabá para agora aprender a matéria da equação de segundo grau. Agora, o problema é que hoje a gente já quer ensinar a equação de segundo grau para quem não aprendeu a somar ainda, né? Então, aí não funciona. Quer dizer, já praticamente, a grande maioria das pessoas não tem ensino fundamental completo, no plano espiritual, né? A catequese é deficiente, a, a ordem de vida das crianças, né, em casa é deficiente. As crianças não têm mais acesso a obras simbólicas que possam prepará-las, que possam criar uma cosmovisão adequada, né, uma visão de mundo adequada para o cristianismo. Elas já são criadas, né, tanto em casa quanto na escola, com a visão mecanicista da realidade, materialista. Então, elas já adquirem uma série de defeitos
que faz com que, quando elas crescem, já deveriam estar entrando no ensino médio, da vida espiritual, que eu estou falando, que acaba coincidindo aí com o ensino escolar também, elas não estão preparadas, elas estão com o ensino fundamental completamente deficiente. Certo? Eu acredito que a maior falha da nossa igreja é a catequese mal feita. É, mas não é só a catequese que é mal feita, né? Quer dizer, não é só uma questão de você ensinar a doutrina certa. De você chegar e falar, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hoje nem isso tem. A doutrina não é corretamente ensinada. Mas não é apenas ensinar corretamente a doutrina, né? Se a igreja hoje ensinasse corretamente a doutrina, a gente já teria um passo, mas o grande problema é o trabalho das famílias, né? São as famílias que precisam assumir o protagonismo na educação dos filhos, e criar um ambiente fornecendo instrumentos adequados para que essa criança ela adquira virtudes morais, né? Talvez no começo da vida da criança ela não vai ter virtude, porque a virtude vem depois do desenvolvimento da razão. Mas ela vai adquirindo hábitos bons que vão frear um pouco o desejo dela pelas coisas sensíveis, certo? Então, olha o procedimento. Deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Quer dizer, você precisa frear a inclinação natural que as crianças têm às coisas sensíveis. Para quê? Para que as coisas sensíveis não impeçam o reto uso da razão dela, que está em desenvolvimento. Então você vai ter que dar aquela educação moral. Não é rigidez, não é rigorismo, é amor, né? Não é castigar por castigar, é você mostrar que ama a criança e conduzi-la pelo caminho do bem, né? Fazê-la evitar o caminho do mal, corrigi-la quando ela pisar no caminho do mal, para que ela caminhe numa estrada reta e não se desvie, moralmente falando. Ao mesmo tempo que você conduz a criança por esse caminho, você vai sim dar a catequese correta, então você vai ensinar a doutrina, as coisas, né? E ao mesmo tempo, você vai preparar a imaginação dela para que quando ela for capaz, alguns anos depois, de compreender racionalmente toda a doutrina que lhe foi ensinada, ela tenha um imaginário bem formado para que ela possa compreender essa doutrina, né? Ela não esteja com uma visão, por exemplo, materialista do mundo. Quer dizer, no dia a dia dela, ela só está acostumada a... Ela não está acostumada a ter vida de oração, ela não está acostumada a ter um relacionamento com o anjo da guarda dela, ela não está acostumada a rezar por outras pessoas. Os assuntos que ela vê não dizem respeito ao mundo sobrenatural. Ela não escutou contos de fada ou histórias que poderiam despertar nela um senso do que é a providência divina, né? De que é a providência que rege o mundo, de que o mundo não é um relógio funcionando, de que as coisas são meio mágicas, de que existem milagres. Se a criança não for acostumada a esse tipo de ambiente, quando ela cresce e entra na idade da razão, ela vai achar a doutrina da igreja, como a Eucaristia, a Virgem Maria, etc., coisas muito estranhas, muito extravagantes. Então ela precisa ter toda uma preparação para poder lidar com isso, né? Lidar com essa doutrina. E, ademais, quando ela chega na idade da razão, ela precisa agora de uma educação intelectual, que é basicamente o que a gente está fazendo no ofício. Ela vai ter que passar por todas as etapas da gramática, da retórica, da lógica, do quadrívio e da filosofia. Então, isso é a educação integral do ser humano, certo? Delvar, você quer perguntar? Sim, Renner. Justamente sobre
esse processo do ensino da criança. Que veja, não é difícil você encontrar, por exemplo, numa missa, durante a Eucaristia, onde os próprios pais ficam conversando, não dando a devida atenção. Aí que é onde que eu quero chegar para colocar para ti assim, a catequese que eu acho que tem que ser um pouco mais dura. Eu acho que assim, para chegar na criança e dar um chacoalhão nele e falar assim, olha, cara, é isso. Ah, mas meu pai não fala isso. Não, é aqui, ó, é dessa forma. Por quê? Porque os pais não sabem. Você, entendeu? Por causa justamente essa catequese que foi feito. Eu aprendi mais durante e depois, principalmente depois das redes sociais, né? Acompanhando padres e coisa e tal, do que eu aprendi na catequese. Então, foi mal feita? Foi, né? Se a gente analisar. Então, é nesse sentido que eu acho que essa é a parte mais complicada para a gente, vamos dizer assim. Entendeu? É a catequese que o filho, claro, que vai ter lá no meio filhos de pais que vão explicar e vão ensinar tudo certinho para os filhos. Mas tem uns que vão lá para fazer, só para dizer que é católico e fez a comunhão, a crisma. É nesse sentido que eu acho dificultoso para nós, entendeu? Sim. Uhum. Não, sim, é verdade. É porque quando você usa o termo catequese da igreja, né? Quando a gente fala de crianças, como você está colocando aí a realidade de pais que não ensinam, que negligenciam. Então, é como se a igreja tivesse um papel importante aí em preencher essa lacuna, ajudar essas crianças, como você falou, dar um chacoalhão nelas, falando a verdade, para que elas possam, então, ver a verdade e seguir, né? Não de acordo com o exemplo ruim que os pais estão dando. Só que nesse caso, uma catequese simplesmente doutrinária, até onde eu consigo enxergar, posso estar enganado, não funciona. Até pela experiência que eu tenho com alguns meninos, como professor e tal. Por quê? Porque essas crianças que já vêm de famílias que não tiveram uma consciência de educar essas crianças desde cedo na fé, com piedade e tal, são crianças que já vêm com a alma um pouco deformada, não com vícios, né? Mas com desvios morais, assim, com problemas interiores. E essas crianças, quando elas recebem simplesmente uma pregação doutrinária, em que se explica como as coisas são, céu, inferno, purgatório, pecado grave e tal, é isso, aquilo, né? Você pega lá, por exemplo, o Catecismo de São Pio X e vai trabalhando aquilo com a criança, né? Até onde eu consigo enxergar, vão ser poucas as crianças que vão ser atingidas no coração por aquele tipo de catequese. Porque eu conheço muita criança que sabe essas coisas. Você olha lá, alguns adolescentes, crianças, né? Não, fulano sabe o que é pecado grave, que tem que confessar, sabe tudo isso. Só que o coração dele parece que está no mundo, né? Ele sabe dessas coisas, mas ele ainda quer as coisas do mundo. Ele ainda acha um saco, né? Tá vendo as coisas da igreja, etc. Então, qual que é o problema disso, né? O problema disso, esse dia eu estava lendo um texto da... Como que é o nome da mulher mesmo? Você lembra, Fábio? Um texto que eu mandei no grupo da Anistia, que até foi o professor que enviou. É da... Deixa eu ver aqui. Simone Weil, né? Simone Weil. Que nem era católica, mas era uma filósofa de um grau assim muito profundo. Ela dizendo, olha, o que de fato prende a atenção da nossa inteligência para fazer a gente entender, captar as coisas mesmo, né? Com o coração, é o desejo. E eu achei isso muito interessante. Quer dizer, a catequese, então, que a igreja tem que oferecer para ajudar essas crianças, ela não pode ser só uma catequese que coloque para essas crianças, de maneira direta, as verdades e as mentiras.
Porque essa lista de verdades e mentiras não entra no coração da criança. A criança pode até ver a verdade ali, ela entender que aquilo pode ser uma verdade, pela lógica, raciocinando, ela percebe que deve ser assim mesmo, mas existencialmente, né, no coração dela, ela ainda não assimilou aquilo. Tanto que ela não vive por aquilo, ela procura ainda outras coisas. Então, quer dizer, essa catequese da igreja, ela teria também, de alguma maneira, que atingir o desejo dessas crianças. Mover o desejo para que essas crianças vejam essas verdades da fé como bens verdadeiros. E transmitir essas verdades de fé para as crianças de maneira abstrata não vai fazer, pelo menos para a maioria delas, com que elas vejam essas verdades como bens para elas. Então eu preciso descer dessas verdades, pegar essas verdades e usar uma linguagem mais baixa, mais acessível, para que essas crianças acessem essas verdades. É isso que a gente diz, é uma linguagem analógica, uma linguagem simbólica, né? Por meio de histórias, inclusive. Né? Por isso que a gente tem que... uma catequese muito boa também, não é só uma catequese que ensina o catecismo em si, mas é uma catequese que conta histórias de personagens, de pessoas, de fábulas, etc., para que essa criança possa ir percebendo por meio dessas imagens a, as verdades mais profundas do cristianismo. Entendeu, Adelvar? Sim, sim. E concordo também. Uhum, concordo. Certo. Então, é basicamente por aí. O padre Paulo Ricardo dá um testemunho, né? De que uma vez uma mãe mandou uma jovem para ele, uma adolescente, rebelde, e aí ela tava contra gosto, né? Lá, né? Eu vim aqui ter direção espiritual, mas eu não quero. E aí ele falou, tá, tudo bem, você não quer viver isso que a sua mãe pede, mas eu vou te dar uma tarefa pra você cumprir. Perguntou, primeiro conversou com ela, e ela gostava de livros de fantasia. Ah, gosto de ler Harry Potter, etc. E aí o padre deu para ela O Senhor dos Anéis, né? E ela leu. E ela ia lendo e ele ia conversando com ela sobre aquilo. O Senhor dos Anéis é um livro de ficção, de fantasia, né? Mas que tem uma cosmovisão cristã. Como assim? O mundo no qual se passa O Senhor dos Anéis é um mundo paralelo, não é esse mundo que a gente vive aqui. É um mundo mágico, completamente outro. Mas ele tem as mesmas leis espirituais desse mundo aqui. Por exemplo, a providência divina é o personagem principal que rege os acontecimentos, né? Você tem ali o elemento do pecado, dos vícios, das virtudes, do heroísmo, né? Da alegria, da amizade. Então não é uma história pervertida, é uma história que entrega verdades da igreja, só que não em forma de tópicos, de catecismo, etc., mas em uma forma mágica, né? Que estimula o desejo da criança, né? Que estimula os sentimentos da criança. A criança é sensível, certo? Então é uma maneira de você talvez trabalhar essa questão, né? Certo? Então vamos lá, continuando aqui. Minha filha ama as histórias do Padre Pio. Isso, ótimo, não é? Na vida dos santos. Essa parte de contar histórias é muito importante. Tá, então essa parte do ensino médio, ela é tão difícil que justamente foi a parte que Jesus quis assumir por conta própria. Vocês vejam que o ensino fundamental dos apóstolos foi feito lá na sinagoga, no estudo da lei de Moisés, etc. Eles já, pelos pais, né, já foram adquirindo. O ensino superior
ele foi feito em parte pela Virgem Maria. E depois o próprio Espírito Santo foi trabalhando neles. Né? Vocês lembram que antes de Pentecostes, eles estavam reunidos todos com a Virgem Maria. E a Virgem Maria, com certeza, nesse período entre a morte de Cristo e o Pentecostes, ela trabalhou bastante para conduzir os apóstolos até a contemplação, certo? Que foi o Pentecostes. Só que o ensino médio, que está aqui no meio, né? Entre o início da vida pública de Jesus e a sua morte, ele assumiu por si. E levou durante 3 anos esses apóstolos para passarem no ensino médio. Demorou 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. E foi Jesus, né, pessoalmente, que levou eles. E Judas ainda não conseguiu. Então, vocês imaginem que, talvez aí, para quem não tem um dom muito especial, para quem não tem não é um predestinado por Deus, né? Leve aí 3 anos e meio ou mais para passar por esse ensino médio. Né? A prática que a gente vê por aí é que leva 20 anos. Né? Esperemos que, sabendo de algumas coisas, nós possamos atalhar, cortar caminho para chegarmos lá mais rapidamente. Então, o que eu gostaria de falar é justamente sobre os pontos desse ensino médio. Qual foi a pedagogia, os princípios, os pontos que Jesus usou, numa analogia agora com a escola? Quais foram as matérias lecionadas por Jesus no ensino médio para que os apóstolos pudessem, então, passar na prova e entrar no ensino superior, no vestibular, né? É um vestibular mais difícil do que o de medicina, né? Mas a gente sabendo as matérias, facilita bastante. Se a gente não sabe nem as matérias, fica como que um cego, como alguém que quer prestar um vestibular para o ITA e não tem o edital, não sabe a matéria que vai cair, e aí estuda qualquer coisa de matemática. Aí não vai dar certo. Tem que ter uma preparação muito bem focada para a coisa funcionar. Ok? Então, quais são esses princípios? Então, eu vou enumerar aqui para vocês os 5. O primeiro princípio, que é um princípio de entrada, quer dizer, a primeira coisa que Jesus insistiu foi formando os apóstolos, as pessoas que conviviam com ele, para poder entrar no ensino médio mesmo. É uma espécie de propedêutico, né? De introdução. É o princípio número 1, que é que todos aqueles que querem entrar no santo precisam fazer uma experiência da fé. Não basta ter fé. Ah, eu sou uma pessoa de fé, eu vou na missa, eu rezo, eu faço tudo. Não, eu preciso procurar na minha oração que a fé seja uma experiência com Deus. Então eu vou rezar, eu não posso simplesmente rezar por rezar. Né? Eu não posso ir rezar aquele dia para cumprir o meu dever. Ah, todo dia eu tenho o hábito de rezar o terço, você vai lá e reza. Todo dia eu tenho o hábito de ler a Bíblia, você vai lá e lê. Não, você tem que ir rezar, aquele momento seu de oração é uma procura. Eu quero, agora que eu vou rezar, me encontrar com Jesus na fé. E eu vou ler a Sagrada Escritura, eu vou rezar o terço, eu vou meditar, na intenção de encontrar, como quem está procurando uma pérola preciosa. E de ter uma verdadeira experiência interior, de saber, de perceber que, nossa, quando eu estou crendo, eu estou em contato com a realidade sobrenatural. Existe um gosto diferente aqui. Existe algo aqui que me atrai que não é nada parecido com nenhuma outra coisa do mundo. Existe um prazer diferente nisso aqui, né? Então, a gente tem que ter essa experiência. Para quê? Porque ela é o ponto de referência. Aí eu vou falar aqui, por exemplo, da experiência da fé. Você sabe do que eu estou falando? É aquela experiência que eu tive quando eu criei, né? É essa experiência inicial que é como uma pequena corda, uma ponta de uma corda que você achou e que agora você vai puxar
e vai entrar cada vez mais no mundo espiritual. Então, nós precisamos saborear a fé, ter essa primeira experiência, certo? Nós vamos falar disso com calma depois, desse ponto 1. O princípio número 2 é algo que Jesus só deu para os apóstolos no final, quando eles já estavam na oração de simplicidade. A fé, Jesus já falou desde o começo. Jesus começou falando de fé. A obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam em mim. Grande é a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Todo aquele que crê em mim não morrerá jamais, e etc, né? Mas esse ponto, o princípio número 2, ele deu lá no final. Porém, para nós, ele já pode ser colocado no começo, que é o quê? É a Eucaristia. A Eucaristia é uma ferramenta para que nós possamos, de maneira mais forte, mais profunda, mais rápida, inclusive, fazer essa experiência da fé na primeira vez ou fazê-la crescer. Então você fala assim, Henry, eu tenho fé em Deus, só que eu nunca tive nenhuma experiência na oração. Eu nunca entrei, rezei assim e percebi que tinha um negócio diferente. Então, você precisa comungar melhor. Você precisa comungar com mais frequência. Você precisa fazer com que o seu dia seja uma preparação para comungar. Porque na Eucaristia você tem uma ferramenta, uma força, uma oportunidade de ter essa experiência de uma maneira muito mais profunda. Então, às vezes é normal a pessoa nunca ter tido experiência na oração, mas já teve quando ela comungou. É essa experiência que você teve quando você comungou que você vai procurar na oração. Então, na oração, o que eu tenho que encontrar quando eu vou fazer um ato de fé e rezar? Jesus, o mesmo que eu encontrei quando eu estava comungando, só que agora sem Eucaristia. Essa experiência ela fica mais fácil de fazer quanto mais eu comungar, melhor. Entenderam? Nós vamos falar da Eucaristia com detalhes também depois. O princípio número 3 é uma coisa assim que é absolutamente fundamental, que é a oração. Então veja só, a experiência da fé é o primeiro. Depois, todos os outros princípios, eles vêm para fazer crescer a experiência da fé. Por quê? Porque é na fé que eu encontro Deus. Experiência da fé é princípio número 1. Princípio número 2, Eucaristia, que é uma ferramenta fantástica para eu fazer a experiência da fé crescer. Princípio número 3, a oração. O que é a oração? É procurar essa experiência da fé sem Eucaristia. E aí nós vamos falar da oração principal, que é o Pai Nosso, aquela que Jesus ensinou. Quais são os elementos contidos no Pai Nosso e como eles nos ensinam a rezar. Como se deve rezar? Os apóstolos pediram, Jesus, ensina-nos a rezar. E aí Jesus ensinou. Nós vamos ver isso com detalhe também. E o quarto princípio é um negócio que as pessoas esquecem, não fazem, que é fundamental, que Jesus ensinou no Evangelho, que é o guardar a palavra. Jesus falou, agora que vocês já creram, vocês já estão rezando, então agora vocês têm que guardar a minha palavra. Quem guardar a minha palavra, o meu Pai o verá, né, virá até ele e nele faremos a nossa morada. Em várias passagens Jesus fala do guardar a palavra, da importância disso, né? Aquele que guarda a minha palavra conhecerá a verdade e a verdade o libertará, né? E dentre tantas outras passagens. Então, é um elemento central, tanto quanto a Eucaristia, quanto a oração. Vamos entender depois, vamos estudar com calma depois, o que significa isso? O que é guardar a palavra, né? Não é simplesmente, na hora que eu for rezar, eu ler a Bíblia e meditar um pouquinho. Mas é um exercício muito mais da memória que, por amor, busca guardar no dia a dia a palavra de Deus. E por último, né, um quinto princípio que Jesus ensinou
Já quase no final da sua vida pública, a gente poderia colocar ali mais no meio, né? Você tem aqui a fé no início, a oração, aí mais no meio, esse elemento que eu vou falar agora, e no final, a Eucaristia, e logo depois o amor ao próximo. Eu não vou entrar no amor ao próximo aqui, porque se a gente entrar seriam 6 princípios. Vamos tirar ele, porque ele é meio que a consequência. Ele só vem depois que a gente fizer todos esses outros 5, que é a experiência da fé, a Eucaristia, a oração, o guardar a palavra e um negócio chamado hipomoné, que é uma virtude que a gente já falou dela nas aulas de espiritualidade, mas que é uma virtude, um aprendizado que nós precisamos ter, um aprendizado que nós precisamos ter de aceitar as cruzes que nos são dadas. Tem muito a ver com o que alguns teólogos chamam de teologia do momento presente. A capacidade que eu tenho de enxergar que o que acontece no momento presente é vontade de Deus manifesta e que se eu quero ser santo, eu preciso aceitá-la, amá-la, enxergar que por trás dela existe uma graça, existe uma bênção. Por trás de cada cruz existe uma graça. É um treino que a gente vai aprendendo a fazer olhando para a paixão de Cristo, né? Olhando para a vida de Jesus. Então, esses são os 5 elementos que nós precisamos trabalhá-los, mantê-los, praticá-los, para que a gente passe pelo ensino médio. Se negligenciar um deles, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de atravessar. Você fala, Renner, eu estou rezando todo dia, mas eu não comungo direito. Eu não preparo para comungar, não faço ação de graças. Eu não medito sobre a Eucaristia, então vai ser um pouco mais difícil. Renner, eu comungo todo dia, vou na missa domingo, etc., mas eu não tenho o hábito de rezar procurando Jesus. Eu leio a Bíblia, rezo o terço aqui, faço uma novena ali, mas eu não vou rezar como quem está procurando encontrar o Senhor, né? Como quem... E nós vamos ver o que é isso, procurar. Não é uma procura ativa de quem, pela força de braços ou por raciocínios, vai achar Jesus. Não. É uma procura de quem está se deixando, né? Colocando-se na presença de Deus para que Deus se manifeste. Porque você não precisa caçar Deus. Deus está aí diante de você. É porque ele não se mostra. Mas na hora que você se abrir, se dispor, ele vai se revelar. Ele vai se manifestar para você. Né? Ou eu estou fazendo tudo isso, mas eu não guardo a palavra. Eu leio a Bíblia e depois esqueço. Eu não guardo aquilo na memória. E nos momentos de dispersão, eu volto para aquilo por amor. Né? Ou eu estou fazendo tudo isso, mas eu não tenho hipomoné. Quando vem a cruz, quando vem a dificuldade, eu reclamo, eu não aceito, eu quero mudar, eu quero trocar as coisas. Aí não funciona. Então nós precisamos trabalhar todos esses elementos, vamos estudar eles com calma, cada um deles com calma, para que a gente possa avançar na vida espiritual. Certo? Então eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Essa aula de espiritualidade eu quero que ela seja um pouco mais curta mesmo. Vocês meditem sobre isso, anotem esses princípios, pesquisem, né? Vejam se, pelo menos em parte, pelo menos nominalmente, vocês já estão praticando essas coisas. E voltamos a falar disso numa outra oportunidade. Alguém tem alguma questão? Não? Ok. Então vamos rezar, fico à disposição de vocês, também para quem está vendo essa gravação, de me chamarem no privado para conversarmos sobre esses assuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.